Salve, salve, pessoal! Estamos aqui em mais um Terça Mental. Eu confesso que eu estava ansioso por esse momento, porque a gente vai falar de um assunto muito importante. Estamos no mês do maio, mês da luta antimanicomial. A gente vai falar de redução de danos, de cannabis medicinal, vai falar sobre saúde mental. Enfim, eu estou com dois convidados aqui queridos, que vai dar uma aula pra gente, que eu tenho muito afeto. E vou apresentar agora, a gente vai iniciar. Eu queria, antes de mais nada, agradecer quem faz esse programa acontecer, os nossos patrocinadores, o Colégio da Toca, Clínica Estelar, a Isabela Magalhães, Caixa Aberta e 28 Presentes. Inclusive, essas canecas aqui do 28 Presentes para vocês. E, bom, a gente vai conversar, então, com a Eliane Nunes, que é médica, psiquiatra, psicanalista, pioneira referência, né, na prescrição de cannabis medicinal. Quero fazer várias perguntas aqui, a gente tem várias curiosidades. A gente também vai falar com Augusto, especialista em saúde mental, professor de história, tem um projeto lindo com música que ele vai falar também sobre integração, que usa o samba, a arte, por redução de danos. Enfim, gente, obrigado, estou muito feliz. E é isso. Quero começar também agora falando sobre a sua história na prescrição de cannabis, que pra gente hoje a gente fala com mais, como posso dizer assim, com menos preconceito, não sei, mas com mais aceitação, porém você enfrentou muitos desafios e eu queria saber um pouco disso. Obrigado, viu, doutora? Obrigada pelo convite e fico muito feliz, né, de estar com vocês aqui hoje, contando um pouquinho, né, da minha trajetória, né. Então, eu sou uma mulher, 60 anos, mais, né? 60 a mais, trabalhando muito, né? Desde que eu me formei, com 27 anos, na saúde mental. Então, entrei aqui em Santo André, né? Aqui não, né? Mas aqui pertinho. Em 89, né? Na saúde mental, que na época era um ambulatório de álcool, que era para funcionários, né? E tinha apenas o Hospital Dia ali da Praça Chile, né? Então, de lá para cá, muita coisa, né, aconteceu aqui na cidade, na região. Nós vimos, né, a construção da rede de atenção psicossocial, que antes era inexistente. E, na questão da saúde mental, eu trabalhei, né, no CAPS, né, Álcool e Drogas de Santo André, ajudei a formar, como eu disse, era um ambulatório para funcionários e que depois virou um ambulatório de álcool para a população até chegar ao CAPS, né, na década de 90. Trabalhei muito com dependência química, então maconha nunca foi um problema para mim, né? Então, sempre trabalhávamos isso, principalmente com usuários de drogas injetáveis e usuários de crack, né? Que sempre faziam uso da maconha também. E a gente usava a maconha como redução de danos, até para tentar diminuir o uso dessas outras drogas. Então, em 2010, já começou todo um movimento, até pela experiência nos Estados Unidos, né, do trabalho do Colorado, da liberação lá, as pessoas se agitando aqui no Brasil, né, para poder entrar. Então, teve todo um movimento secreto, porque até então não se podia falar muito de maconha para uso medicinal, né? Em 2014, por pressão das famílias, o Conselho Federal de Medicina baixou uma norma que era para estar vigente até 4 anos depois, mas eles não revalidaram e está bem confuso isso ainda. E, a partir de 2015, então, oficialmente, a gente pôde estar prescrevendo. Então, oficialmente, eu sou a primeira médica psiquiatra que prescreveu para uma criança autista, isso em janeiro de 2015, quando a Anvisa já permitiu, depois de várias iniciativas aí de familiares, né, que está bem documentado no filme Legal, a autorização para estar fazendo a importação sem tanta burocracia, porque era muito complicado, né? Então, esse meu paciente, eu prescrevi um óleo, só tínhamos 2 óleos na época, no Brasil, e logo em seguida ele já conseguiu judicializar. Então, lamentavelmente, mas para o paciente foi ótimo, ele foi o primeiro paciente judicializado em São Paulo, né, na Prefeitura de São Paulo, em 2015, em janeiro. E de lá para cá, muita coisa mudou, né? Então, nós temos agora a Anvisa baixou uma norma, né, recente, essa semana. Temos a RDC 327, que regula a importação de produtos à base de maconha, e o 660, que é uma outra RDC, né, apesar de ter a 327,
que é por validade judicial para que os pacientes possam ter acesso a outros tipos de planta que não só as plantas ricas em canabidiol, né? Então, de lá para cá, é uma luta enorme, né? Então, a gente tem enfrentado aí o preconceito, sim. Quem trabalha na área de álcool e drogas sabe que as drogas são usadas para controle social e a gente está sempre nesse dilema de como tratar o usuário de droga, como tratar o paciente dependente químico, como tratar o paciente usuário de cannabis medicinal e o paciente que quer plantar, né? Então, a gente hoje tem aí várias frentes e a saúde mental ainda está bem devagar, vamos dizer assim, porque no serviço público são poucos os serviços que hoje estão, de fato, antenados com a questão do uso medicinal no SUS, apesar de muitas leis, mas leis que favorecem a indústria farmacêutica e não a farmácia viva, como a gente imagina, né? Então, vai ser muito bom estar aqui hoje conversando, tentando achar um norte, porque essa cidade, né, Mauá, ela é uma cidade que tem muito potencial para se desenvolver, né, na questão de ambulatório, e até porque aqui na região já temos um ambulatório de cannabis medicinal que foi lançado pela Prefeitura de Ribeirão Pires com a Flor da Vida, né? Que eu estive lá, participei de todo esse processo e estou muito feliz, né, que pelo menos teve a coragem de fazer uma parceria com uma associação e estar atendendo pacientes vulneráveis. Mas a gente tem que dar acesso para todos, né? Não só para os vulneráveis. Lógico que a gente começa por eles, mas se a gente for ver pela lógica do SUS, deveria ser para todos, né? Perfeito. E trazendo essa trajetória, principalmente da redução de danos, que pouco se fala, né? E faz esse recorte. Também a gente traz aqui uma outra ótica de cuidado de redução de danos, que é através da arte. Que quando a gente fala de saúde mental e fala de arte, a gente remete a tantos ícones, né? A Nise, a Dona Ivone Lara. E Dona Ivone Lara é o símbolo do integração. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Augusto, se apresentasse também. Queria primeiramente agradecer o convite do Thiago, né? Thiago, amigo de anos aí, a participação junto com a doutora. É muito importante estar aqui nesse momento. Muito obrigado pelo convite. Queria apresentar um pouco o Coletivo Integração. O Coletivo Integração é um grupo que surge dentro de um CAPS 3 em Santo André, em 2022. Ele tem esse nome por conta de ser a junção de ter 3 oficinas que já ocorriam dentro do serviço ali no período pós-pandêmico, que é a oficina de samba, né, com o nome de Cativa Samba, que é o grupo que já existe dentro desse serviço. Também a gente tinha um grupo de dança-terapia e o sarau mensal, onde a gente apresentava um pouco dessas expressões artísticas que a gente construía dentro desses trabalhos. Então, a gente pensou na junção desses 3 grupos para uma homenagem, né, que seria a homenagem à Dona Ivone Lara, pensando que ela unia essas 2 vertentes, né? Tanto a vertente de alguém que atuou dentro da saúde mental e tem uma importância significativa, como a importância que ela tem dentro do samba, né? Uma mulher negra que foi a primeira mulher a fazer parte ali da ala de compositores da Império Serrano, e tem uma importância muito significativa também dentro do samba. Então, a partir dessa junção, a gente começou um trabalho de pesquisa, né, para entender um pouco dessa relevância da Dona Ivone Lara, do papel que ela teve dentro desse âmbito, e a construção dessa homenagem, trazendo dentro dessa ótica a utilização dessas 3 vertentes artísticas, né, da poesia, da música, do samba e também da dança. Então, a gente forma essa homenagem. Então, a gente ficou durante 1 ano planejando, ensaiando essa homenagem e teve a oportunidade de circular por diversos municípios, diversos locais, dentro e fora da RAPS e também da rede intersetorial, atuando com
com a cultura, com movimentos sociais, com saraus, e isso foi muito bacana, assim, para a gente pensar em uma atuação para além dos muros do CAPS, né? Então, acho que quando a gente pensa em estratégia de redução de danos, a gente pensa também em estratégias de direito e acesso à cultura, à arte, ao lazer e outras esferas aí dos direitos humanos. Nossa, que legal. Você falando assim, a gente vê, né, no pensamento várias possibilidades, assim, né? Principalmente essa que você traz. Porque a gente fala muito de saúde mental, a gente fala de forma do senso comum, digamos assim, né? Ir para o CAPS, tomar uma medicação, participar de uma oficina, e nunca pensa nessa possibilidade do pertencimento da cidade. E principalmente do protagonismo do usuário, né? Porque a gente vê um grupo se apresentando. Enfim, até queria que você falasse um pouquinho sobre como funciona assim, esse impacto para o usuário de estar ali nesse lugar. Porque muitas vezes o que o usuário espera é ir no espaço e ter a oficina com o profissional que vai ali passar algo e sair. Mas ele interagir, ser protagonista do próprio cuidado, assim, como é que é esse impacto para vocês, para eles, assim, essa integração? Cara, um tempo atrás a gente participou de um podcast também, o podcast do Desobediência Sonora, até mandar um abraço aqui para o Fernando Konezuki. E eles trouxeram, né, na entrevista eles trouxeram, e acho que a grande relevância, assim, foi para eles a autoestima. Acho que quando pergunta o que o projeto proporcionou para vocês, a maioria traz a questão da autoestima. Então, acho que esse protagonismo, estar no palco, ser aplaudido, ser reconhecido por um projeto do qual eles tiveram tanta dedicação é fundamental. Tanto para eles, enquanto usuários do serviço, como para a gente enquanto profissional, né, atuante aí dentro da RAPS. E o ato da gente poder circular por diversos lugares, né? Então, a gente participou de eventos oficiais, né, institucionais. A gente foi convidado a fazer apresentação em unidades de saúde, em outros CAPs do município, CAPs fora do município, em algumas universidades, fóruns, saraus, casas de shows, na onde a gente não se apresentava enquanto somente um coletivo que se constrói dentro do CAPS, mas como um coletivo artístico que tem uma participação ali no cenário cultural do município de Santo André, e não só, né? Porque também faz essa articulação para além. Então, a gente vê que muitos desses usuários nunca acessaram algum desses espaços, né? E às vezes acessar esse espaço, o espaço de um teatro, acessar o espaço de uma universidade e serem protagonistas nesse espaço, serem aplaudidos, né? Dentro ali de um espetáculo que foi construído e fomentado por eles, né? Então isso é muito bacana. Então acho que o coletivo ele tem essa premissa de ser transversal, né? Então, a gente não hierarquiza ali quem é funcionário, quem é trabalhador, quem é usuário. Então, a gente se apresenta enquanto um coletivo artístico e cada um tem o seu protagonismo e importância. Então, quando eles acessam esse serviço e tem um retorno gratificante, né, o público reconhece esse potencial artístico de cada um, isso é muito relevante. Então, acho que isso é uma estratégia que ela vai para além de um grupo terapêutico, né? Mas ela vai para uma vivência de ocupar a cidade. Acho que quando a gente também pensa em desinstitucionalizar, a gente pensa nisso, né? Da pessoa vivenciar realmente outras possibilidades. Perfeito. Até foi falando aqui, eu fui lembrando da clínica peripatética, assim, né? Que tem a ver com esse set terapêutico, né? A cidade enquanto forma de você estar, pertencer e fazer dela, né, algo saudável. E quebrar preconceitos, paradigmas assim, com cuidado é tão difícil, né? Eu estava pensando aqui quando a doutora estava falando que o seu primeiro paciente foi um paciente autista. Você que é psicanalista também, né? Além de psiquiatra.
E a gente vê muito ligado ao autismo o cuidado comportamental. E eu tenho essa dúvida, assim, até queria, né, pingar essa bola, de como psicanalista você vê o autismo e o cuidado com o cannabis, assim. Porque a gente é quase que eu, como pai de uma criança autista, né, dentro desse universo atípico, a gente vê que é quase que uma condição o cuidado por meio do comportamento, né? E a psicanálise, por exemplo, a gente pouco ouve falar, né? E eu queria que você trouxesse pra gente assim, esse olhar. Uhum. Então, eu acho que assim, quando eu atendi o primeiro paciente autista, porque a mãe já estava no movimento, já estava conhecendo, já sabia que as crianças epiléticas, muitas delas eram autistas, e as mães, entre elas, já estavam falando que as crianças melhoravam. Pude, né, assim, observar que a cannabis ela substituía todos os medicamentos que as crianças estavam usando, né? Então, hoje, de prática, quase todas as crianças autistas passam no psiquiatra, ele vai falar do aripiprazol, que é um antipsicótico. Se não tem, porque é caro, é a risperidona. Se não tem, é o Aldol. Né? Então, são antipsicóticos potentes, que você, ao longo de 10 anos de uso, você vai desenvolver síndrome metabólica. Então, eu estou vendo as crianças que começaram com 2, 4 anos, com 10, 12 anos, obesas, com muitos problemas de saúde, né? Como psicanalista, a gente já tinha antevido que ia ter um boom, né, na questão do diagnóstico, porque houve uma mudança do DSM-3, né? Do 3 para o 4, 4 para o 5, as revisões. Então, a gente já tinha aí uma ilusão, né, assim, que tudo era autismo, né? Então, esse autismo aumentou muito. Então, o transtorno do espectro autista hoje cabe muitas síndromes, né? Então, não tem um autismo, são autismos, né? Vários. Então, assim, se a gente pegar a literatura de 2010, a gente já dizia que ia ter mesmo, por conta desse diagnóstico aumentado. Mas, além disso, né, da forma de diagnosticar, a gente viu que degradou muito a saúde da população, né? Acho que a pandemia foi só a cereja do bolo, né, vamos dizer assim, de coisas que estão acontecendo. A gente está vendo o clima. Então, todas essas transformações fizeram com que as crianças autistas começassem a nascer muito frequentemente, porque até então, mesmo que fosse só uma outra forma de fazer o diagnóstico, né, porque ele era muito mais psicanalítico até o CID-9 e para ser muito mais comportamental, cognitivista a partir do CID-10, né, do CID-9, CID-10. Então, essa forma de você diagnosticar também fez com que fosse um aumento. E também pelo fato das condições climáticas, o uso do agrotóxico, as vacinações para crianças que ainda não estavam com o sistema imunológico. Então, tem várias causas, né? Para não dizer assim, vários transtornos dentro desse espectro, né? Então, a gente percebe, primeiro, que essa população ela vai ser o doente mental na idade adulta, né? E não tem uma política clara. Nós vimos até um governador dizer que autismo tinha cura, né? Então, a gente vê que as pessoas não sabem o que é autismo. As pessoas não conseguem fazer uma política pública porque hoje as mães ainda estão lutando há mais de 20 anos em cima de processos, porque não existe uma política pública adequada, não existe um CAPS focado nisso. Os CAPS eles são infantil para todas as patologias, adulto para todas as patologias, e tem especificidade desse distúrbio do neurodesenvolvimento. Mas o que eu achei muito interessante é que, quando eu fui a primeira médica a prescrever, a primeira processada também por prescrever, né? Porque as coisas são tem os ônus, né? Muito juntas. Eu, como sou professora, eu ajudei a montar o curso do Padre Ticão. Então, assim, aconteceu nesse momento, eu falei, bom, agora eu vou virar pesquisadora, porque eu já era pesquisadora, mas na área de redução de danos, com dependência química, com mulheres e crianças em situação de rua e de vulnerabilidade, né? Então, meu mestrado e doutorado foi bem na área da saúde mental, naquilo que eu estava trabalhando, porque eu fiquei mais de 20 anos em CAPS-AD, né? E quando veio esse outro universo, eu falei, nossa, dava para trabalhar a redução de danos, então, aqui com essa população, porque ela está sendo hipermedicalizada, né? E quando surgiu a cannabis, e eu vi, depois de um ano de
de atendimento clínico ali, acompanhando um paciente que tinha tirado todos, ou quase todos os medicamentos, né? Eu entrei num núcleo, né, da Universidade Federal da Paraíba, né, até porque a Paraíba ela foi pioneira através do trabalho da Abrace, né? Sim. E lá a professora Kate, muito companheira, me ajudou a montar a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Sativa, porque a gente precisava de um CNPJ, uma instituição de pesquisa, até para proteger os profissionais que estavam ali ousando a prescrever. Ela falou, vamos fazer uma pesquisa? Vamos. Eu falei, mas eu não tenho muito tempo, né? Eu já fiz doutorado, vamos pegar alguém que queira fazer mestrado, doutorado, porque é sangue novo, nos ajude e tal. E aí apareceu o Estácio, que hoje ele é professor, doutor lá, responsável da psiquiatria na Universidade Federal da Paraíba, querendo fazer o doutorado dele sobre autismo, né? Então, foi o primeiro estudo duplo cego do mundo com crianças de 5 a 11 anos com óleo artesanal da Abrace. Olha Né? só. Até então, tínhamos o trabalho do professor Adiaran, lá em Israel, algumas pessoas fazendo relato. Ele até fez também um estudo muito importante de acompanhamento de muita gente, né? Que foram os primeiros artigos, junto com o professor Mechula, né? Que é o pai da maconha, né? Mas quando a gente fez esse, a gente falou, nossa, agora todo mundo vai começar a prescrever, né? Muito pelo contrário, né? A nossa pesquisa está ali, escondida, nem sabe, as pessoas nem sabem que a gente tem esse primeiro estudo duplo cego do mundo, por conta disso mesmo, né? Dessas barreiras do preconceito, inclusive contra a cannabis medicinal. E aí, a gente vê que, sim, tem que ter toda uma abordagem multiprofissional, porque essa criança vai à escola, essa criança precisa de um acompanhante terapêutico, essa família, ela se desespera porque ela não consegue recursos e essa criança, às vezes, não fala, é totalmente dependente, né? Então, a gente vê que está muito mal assistido, né? E os CAPs, obviamente, não dão conta, né? Porque é uma população que não fica alucinando, né? Não tem delírios, porque ela nem tem como fazer isso, porque ela tem, às vezes, um distúrbio que não fala, nem consegue expressar aquilo que está vivendo, né? Vive num mundo à parte. Então, tem várias situações que eu, como psicanalista, vejo que a gente tem muito o que fazer. Por isso que eu sempre estou convocando os pais, as mães, para ir para essa frente de luta, para elas plantarem no quintal. Porque, assim, é fácil de fazer o óleo do filho, desde que você consiga a muda certa, a planta, o clone, né? Então, eu tenho trabalhado nessa linha, né? Então, eu fui participante, né, como supervisora, não como orientadora. A orientadora é a doutora Kate, que faz uma pesquisa belíssima, né? Porque depois desse estudo duplo cego, a gente já fez outros, mas não com autismo, né? Mas com ansiedade, com dor crônica, com óleo de outras associações, né? Agora vamos fazer da Maria Flor, fizemos da Flor da Vida, estamos com a da BEC-MED também para fazer, porque a gente quer, enquanto sociedade, mostrar, olha, ciência baseada, né? Medicina baseada em ciência, está aqui, vocês estão lá muito atrás, vocês estão... E acessível. Vocês estão lá atrás. Agora, a gente lutou muito, né, para chegar aqui e falar, olha, cannabis medicinal não é panaceia e ela resolve muitos problemas. Só que a gente tem um problema, a gente compete com a indústria do laboratório, a gente compete com a indústria da prisão, a gente compete Sim. com várias indústrias, aí está muito bem organizado, inclusive o tráfico, né? Então, eu até brinco, eu não tenho nada contra o tráfico, porque a maconha todos os dias vem pelo tráfico, né? Porque o serviço público não está ali, né? Oferecendo suporte, né? Então, a gente vê que a gente tem que trabalhar muito ainda, os pais, principalmente, né? Para que eles entendam e para que eles lutem, né? Para que eles estejam junto na frente de batalha, porque ainda não se tem, né, noção de tudo que já está sendo feito no mundo, né? As pessoas estão, assim, no Brasil, na década de 90 ainda. Perfeito. Né? Antes de ter descoberto o sistema endocannabinoide. Quem é que tem isso no curso? Né? Ele foi descoberto na década de 90. As formações e as informações são muito restritas ainda, né? Porque, se a gente fala de profissionais que ainda não têm o acesso, a população média liga a televisão, o que ela vê é a criminalização em cima da planta. Não vê os benefícios, né? Não vê o outro olhar para esse assunto. Você trouxe um ponto interessante que eu quero voltar, que você falou bastante das questões do autismo nos fatores ambientais. E é uma dúvida mesmo
que as pessoas, de forma geral, têm, né? Que hoje se fala assim, né? Hoje tem mais autista, mas as pessoas desconsideram esses pontos que você trouxe bem, doutora, que são os fatores epigenéticos, né? O que influencia, né, a manifestação dos genes. E também o que a gente está falando hoje aqui, que é a questão da luta antimanicomial, né? De dizer que as pessoas autistas, as pessoas com deficiência, as pessoas de sofrimento psíquico estão na sociedade, que antes eram manicomializadas. Então, esses fatores que a gente traz. E você trouxe muito bem, queria que você falasse um pouco mais dessa questão epigenética no autismo. Porque pouco se fala, inclusive, né? Uhum. Pouco se fala porque é proibido, né? Vamos dizer assim, porque você fala, gente, agrotóxico mata, todo mundo sabe disso. Mas como é que eu tiro o agrotóxico da minha comida? Como é que eu como orgânico? Quando você fala para uma mãe, olha, leite para criança autista é péssimo, tira. A criança está continuando tomando leite. Então, sim, é aquilo. Você pode dar 1 litro de óleo, não vai resolver, porque a dieta dela está errada. Mas a dieta dela está errada por quê, né? Então, leite é importante? Mas leite do que a gente tem hoje é importante, do jeito que está. Então, a gente tem que ter essa crítica. Agora, como é que a gente faz para comer? Não é só ter crítica, né? Então, quais são as campanhas que tem de uma alimentação menos fast food? Nós estamos no sistema capitalista, onde você toma um cafezinho para sair, que não é uma alimentação, almoça de qualquer jeito e janta demais, quando a gente deveria estar tendo uma educação alimentar, né? Então, hoje a gente sabe que algumas crianças elas têm o começo de um processo no seu desenvolvimento atrasado por conta de reações vacinais. Isso é uma coisa que está na literatura, apesar da gente ficar com todas as ressalvas. Ninguém aqui é contra a vacina, mas tem pessoas sensíveis que, quando tomam vacina, principalmente muitas vacinas ao mesmo tempo, ela faz febre, aquela febre pode ser uma encefalite, aquela encefalite pode ser aquilo que desencadeia, né, esses comportamentos e a sintomatologia autista. Então, isso é um ponto, né? Que a gente sempre pergunta para as mães, mãe, quando deu a vacina, a criança ficou com febrinha, teve convulsão, porque isso é importante. Sim. Porque você já está delimitando um campo, né? Aí você pega uma criança que é gordinha, fofinha, tudo, mas você vai ver, ela tem uma desnutrição, porque ela toma só leite com farinha, né? Sim, então, perfeito. essa criança fazer um desenvolvimento, não só da desnutrição, mas, né, no mundo que a gente está com um transtorno psiquiátrico, é fácil, né? Então, tem várias causas, né? Desde da parte genética, né? Então, uma mãe que tem uma zika na gravidez, como é que faz? Então, sim, isso também acontece. Então, temos muitas causas, por isso que é importante, né, a gente saber que existe. Mas aí, se te falar, mas eu tenho que saber no detalhe, seria perfeito se o mundo fosse fácil, né? Você não vai fazer uma bateria de exame de R$10.000 para saber que você tem que dar cannabis para criança. Então, começa. Para mim, que é a minha bandeira, é a primeira droga que deveria se dar para uma criança. Se você tem coragem de dar uma risperidona, você teria que ter coragem e conhecimento para dar canabidiol, porque é uma planta. Como a falta de informação bloqueia a gente até nessas decisões, né? De um medicamento que tem as suas contraindicações, igual a senhora mesmo trouxe, né? Da questão hormonal, enfim. Tão importante que ao longo do tempo tem os agravos. E a maconha, a cannabis, tem uma ressalva, justamente por essa construção social. Eu conversei esses dias com uma amiga, eu tenho uma amiga, né, que mora no Uruguai. Eu tive a oportunidade de ir para o Uruguai uns anos atrás, e ela falou para mim justamente isso. Ela é mãe atípica também, tem um filho autista, adolescente, e que o desenvolvimento da alimentação, a modificação da alimentação, foi o que auxiliou e ajudou o filho dela, inclusive, a sair do nível 3 para o nível 1 de suporte. E hoje, né, ele tem as suas questões autísticas, né? Porém, que nada tire a sua potência, né, de estudar, enfim. E tá autônomo. Eu acho isso bem interessante de a gente trazer aqui, né? De ampliar esse olhar de cuidado, da redução de danos, inclusive, né? Que é a cannabis para o autista. Sim. Né? E eu queria voltar agora a falar um pouquinho de cultura, porque é algo que pega a gente, né?
de uma forma muito interessante. A gente começou, inclusive até revelar aqui, né? A gente já foi amigos de trabalho, nós somos amigos de vida. E uma das formas de terapêuticas que a gente tinha, enquanto acompanhante terapêutico, era sempre levar essa interação, essa arte, enfim, com criança e adolescente, que era maravilhoso. E como você vê, assim, Augusto, esse impacto na RAPS? Porque você traz essa vivência de CAPS, né, e com outros espaços. Mas essa aceitação dentro da RAPS, dos outros equipamentos, tá claro. Você consegue identificar que para as outras pessoas faz sentido, assim, ter esse cuidado para além do remédio, para além do médico, para além das terapias convencionais, que a arte também é um processo terapêutico dentro do cuidado do usuário? Eu acho que é uma construção, né? Eu acho que desde 2015, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar junto na República Terapêutica Infanto-Juvenil aqui em Mauá, a gente já utiliza o instrumento, a música, a arte, enquanto uma ferramenta de cuidado, né? Eu acho que as pessoas ainda estão muito apegadas a um resultado, digamos assim, clínico, né? Talvez da remissão de um sintoma. Então, dentro ali da lógica saúde e doença, né? E quando a gente pensa na arte enquanto a ferramenta, né, ou a gente pensa em redução de danos, acho que a gente está pensando muito além da redução dos danos causados por uso de determinada substância, seja ela proibida ou não, né? Então, acho que quando a gente traz essa ótica da redução de danos, a gente traz muito relacionada à garantia de direito. Perfeito. Né? Então, a partir do momento que essa pessoa tem acesso à arte, à cultura, não só, também ao trabalho, também a uma moradia, gradativamente ela tem a oportunidade de reduzir aquilo que vem causando dano a ela, seja ela qual for, né? Então, eu acho que é uma construção um pouco mais ampliada e talvez ela não tenha um resultado determinado e dentro do prazo que seja solicitado, assim, que seja identificado dentro de uma instituição. Então, acho que, por vezes, existe uma dificuldade dessa compreensão. E toda a expressão artística é entendida enquanto uma festividade, um oba-oba, uma interação muito pontual. Então, acho que dentro desse trabalho do Coletivo Integração, a gente tenta ampliar esse conceito de cuidado, para além de um grupo terapêutico, mas para uma vivência terapêutica. Legal. Então, acho que quando a gente expande e extrapola os muros do CAPS, quando a gente pensa em ensaios semanais, né, quando a gente pensa no protagonismo do usuário, a gente está pensando, quando a gente pensa num trabalho de pesquisa para entender quem é Dona Ivone Lara, em que lugar que ela está inserida, né, dentro do espaço, do tempo, o que ela produziu artisticamente, o que ela produziu enquanto uma profissional de saúde, com quem ela se articulou, né? Isso está dentro de que lógica de cuidado, né? Então, aí a gente também vai pesquisar outros coletivos que também atuam sobre a mesma ótica, né, de utilizar a arte enquanto uma ferramenta de cuidado. Então, a gente foi estudar o Pagode na Lata, que faz um trabalho muito bacana ali na Cracolândia. A gente foi estudar a Loucos pela X, que está vinculada também à X9 paulistana e faz um trabalho muito bacana. O Loucura Suburbana, né? Acho que muito bacana, o Rio de Janeiro está desenvolvendo um seminário de blocos carnavalescos vinculados, né, à saúde mental. Então, eles estão numa construção muito bacana de ocupação da cidade, de vivenciar a cidade. Então, isso acho que é uma garantia de direito que traz para os usuários em geral e também para a gente uma outra relação com os espaços que a gente ocupa. Né? Você está trazendo uma ótica tão rica, tão importante, porque assim, geralmente as pessoas pensam isso, né?
Vou falar um clichê aqui. Ah, vai ter um evento cultural, mas por que vai ter essa festa? Por que vai ter esse show? Investe em saúde. Como se o acesso à cultura, à informação, à arte, não fosse promoção de saúde. E a gente tem essa lógica mesmo, né? De dizer assim, ó, não invista no teatro, porque é supérfluo. Não invista no show, na música. Invista nesse tipo de cuidado. Como se a gente fosse fragmentado nesse sentido, né? Que a gente só precisasse do médico para cuidar da saúde. Como se o acesso à cidade, com o pertencimento à arte, à nossa história, toda essa abordagem não fizesse parte também da nossa promoção de saúde. Eu acho isso incrível, assim. É muito importante a gente falar disso e marcar esse assunto aqui, né? Mas eu quero avançar com vocês, que vocês trouxeram memórias, trouxeram fotos para a gente comentar. E já vamos começar por essa. E queria que falasse um pouco, doutora, com esse momento, essa foto que representa para você. Então, a gente estava aqui a semana passada em Brasília, né? Então, a Manu, do Informacan, a Gabi, né, do curso de cannabis medicinal da Unifesp, a Marlene, a presidente da AbraRio, né? Então, estávamos ali nesse momento das mulheres, né, que estão aí na frente da cannabis no Brasil, né? Cada uma com a sua expertise, né? Então, para a gente é muito importante. Essa foto aí é da onde? Acho que essa foto deve ser de algum serviço de saúde mental, né? Integração. Ah, que legal. Essa é no CAPS da Praça Chile. Eu trouxe essa foto porque é uma junção, né? Foi uma atividade que a gente fez de carnaval e aí a gente junta o coletivo Integração junto com a bateria da Escola de Samba Tradição de Ouro. Inclusive, mandar um abraço aqui para o mestre Tiquinho. Ah, que legal. Então, isso foi muito bacana, porque é o serviço de saúde mental se comunicando diretamente com o espaço ali das escolas de samba, que são extremamente tradicionais no município de Santo André, desde a década de 80, né? Então, acho que é uma comunicação muito importante com o território, né? Deixa eu só pegar um ganchinho daquela foto. Sim. Porque é o CAPS 2, né? Que seria o Hospital Dia de Bangu, né? Ele foi lá que foi construída aquela música Sou Louco é Quem Me Diz. Ah, que né? legal. Olha, essa não sabia. É muito antigo esse serviço e a gente era referência, né? Na época em saúde mental, né? Tava a Ana Pita aqui no Santo André, né? Então, essa música é muito afetiva para nós, né? Do Arnaldo, né? Por conta dessa história aí com Santo André. Que bacana, olha. Olha aí, não sabia também. É a história, né, que tá aí falada, né, que vai passando e acaba se perdendo, né? Isso é importante. Então, o Santo André tem uma referência, né, pra gente, assim. O ABC, né, enquanto produção, né, de tantas manifestações, de tantas participações, a saúde mental aqui também não fica para trás, né? A gente tem um marco muito importante, significativo, eu fico muito feliz de relembrar. E essa foto? Essa segunda foto é no Teatro Conchita de Moraes. É o teatro que abriga também as aulas da Escola Livre de Teatro. Então, essa comunicação com as escolas livres do município foi muito relevante para a gente, né? Acho que é um processo contínuo de ensino-aprendizagem, né, que a gente vai entendendo outras formas de aprendizagem através de uma escola livre de teatro, através de uma escola de samba, né, que tem uma tradição significativa ali no município de Santo André. E acho que traz um pouco dessa questão que eu trouxe anteriormente, que é a questão da autoestima, né? Então, de experienciar o palco. Sim. Né? Então, acho que esse foi um desafio para todos nós, ter essa experiência de apresentar esse espetáculo num palco, com iluminação, de conseguir concretizar aquele trabalho que a gente foi desenvolvendo durante um ano. Para muitos a primeira vez, assim, para muitos a primeira vez, assim, inclusive para mim. Inclusive para mim, assim, que era um desejo de infância, né, de adolescência ali, fazer parte de uma banda, de um grupo, e se concretiza também através aí dessa experiência da saúde mental. Então, para além dos aplausos e do reconhecimento, né, enquanto esse coletivo artístico, acho que é a concretização desse trabalho que a gente desenvolveu durante um ano. Então, quando a gente finaliza e consegue, tudo aquilo que a gente se dedicou
teve esse resultado, é muito bacana. Porque muitas vezes o espetáculo e a festividade é para quem assiste. Para quem produz, é um trabalho muito significativo e ele tem um esforço ali, né, que ele vai trazendo uma série de questões que elas são terapêuticas para a nossa relação com o mundo. Para além da gente tá manifestando ou não uma questão de uma crise ou um CID específico. Sim, você falou de história, né? É interessante como a saúde mental e a história com a relação, né, da cidade se faz presente. A história de Santo André com a Escola Livre do Teatro, Escola Livre de Cinema, é muito marcante, né? Que são duas frentes, né? Dois trabalhos assim de muito tempo, né? Que tem uma participação popular de Santo André há muitos anos. Eu fui aluno da Escola Livre de Cinema de Santo André, por isso que até eu lembrei aqui, até você foi falando, foi dando uma nostalgia, porque foi um momento extremamente importante assim para mim, e a Escola Livre de Teatro também lá. Então essa junção, né, da saúde mental da cultura é significativo. E essa foto? Uhum. Essa foto foi uma apresentação que a gente fez no Sarau na Quebrada, né? Acho que foi uma das primeiras que a gente fez em homenagem a Dona Ivone Lara. Ali no fundo a gente vê que tem o bandeirão da bateria do Vila Suíça, então também tem esse relacionamento com as baterias de escola de samba. E é muito bacana que é a vinculação que um serviço, de um trabalho, de um projeto que nasce dentro de um serviço, mas também tem a comunicação com os movimentos sociais do município, né? Legal. Então, o Sarau na Quebrada, ele está ali há anos, né? Desenvolve um trabalho muito importante dentro do território e que a gente entende que, por si só, já é um trabalho terapêutico, né? Sim. Já é um trabalho de redução de danos, já é um trabalho de acesso a direitos aí, como a cultura e a arte. Então, para a gente, é muito significativo isso. Até trazendo um pouco da pergunta anterior que você fez, às vezes, dentro da RAPS, a gente tem uma resistência, né? Pela compreensão desse projeto enquanto algo não terapêutico. Mas a gente buscou também, e acho que obteve, primeiramente, uma legitimação dos movimentos sociais e dos ativistas do município, para que depois tivesse uma compreensão até de dentro da RAPS que esse trabalho ele tinha um resultado, né? Que ele era importante para o desenvolvimento terapêutico de cada um que participa. E faz todo sentido, até pro usuário que também está na comunidade. Exato. Enfim, ver a comunidade dele ativa, né? Quando a gente fala tanto as palavras, né, chaves, território, tem um trabalho territorial, mas o que é isso na prática? Estar junto com a comunidade, fazendo um samba, enfim, envolvendo tudo aquilo e olhando de outra forma, né? Olhando assim, a minha escola de samba também é terapêutica, né? E falar nisso, você falou a Vila Suíça, quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, que eles eram da Palmares, e eu lembrou essa história quando eu vi a bandeira, que a primeira escola de samba que eles saíram foi da Vila Suíça. Olha. E aí você trouxe uma memória, mais uma memória contigo. E essa foto, doutora? Bom, essa foto foi da semana passada, né? Nós conseguimos, através de conferências livres, levar 18 delegados lá para a Conferência Nacional do Meio Ambiente, a 5ª conferência, né? Com a ministra Marina. E conseguimos aprovar 5 propostas, né, de cannabis medicinal dentro dessa proposta da Conferência de Meio Ambiente. E reforçando, né, porque a gente já tinha na Conferência de Saúde Mental, né, na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental em 2023, aprovado 13 propostas, né? Então, assim, a gente acha muito importante que a gente esteja construindo as políticas públicas na saúde mental e nos outros territórios, né? Porque quem sofre com a questão do meio ambiente, principalmente agora as tragédias do clima, é a saúde mental, os pacientes, né? Porque todos eles ficam deprimidos, perdem a casa. Então, se a gente pensar em justiça climática, a gente tem que pensar em inserção das pessoas que estão vulneráveis e que vão ter problemas. Porque nessas catástrofes, nessas tragédias,
Existe muito suicídio, muita depressão, tem muito problema grave que não chega nos serviços, né? Porque a população não é uma população comum, vamos dizer, que desde a infância ou que a família já sabe, né? São populações afetadas que têm que ser, principalmente as mais vulneráveis, né? As mulheres. Sim. As mulheres são as mais vulneráveis, porque 70% da população é organizada por mulheres, né? São famílias monoparentais. Então, é a mulher que é penalizada quando uma criança deficiente está em casa, porque ela que tem que ficar, ela perde emprego, daí ela perde a sua capacidade de alimentar a família, né? Sim. Então, a gente estava lá defendendo as causas da saúde mental, da questão da cannabis, né, para a saúde. E até, assim, as pessoas falavam assim, mas que esse bando de maconheiro aqui nessa conferência, né? A gente ali legalizando, gritando. Porque é muito importante que a população entenda, né, que nós não somos aquele bando de maconheiro. Não, nós somos ativistas em direitos humanos, em direitos dos pacientes psiquiátricos. E a gente sabe que a cannabis, ela resolve muitos problemas psiquiátricos, desde a insônia, da dor, né? Aí na questão, eu que sou pesquisadora, né, da psiquiatria, na questão do autismo também, Sim. né? E então a gente tem que pensar assim em como responder aí. Pegando até o gancho, você podia voltar à foto anterior? Pegando até o gancho desse movimento, aqui em Mauá, a gente teve a primeira Marcha da Maconha, no dia 1º de dezembro do ano passado, 2024. Até a gente brinca. Onde você estava no dia 1º de dezembro de 2024? Aqui em Mauá estávamos na primeira Marcha da Maconha. E uma das coisas... Vocês estão destravando algumas memórias afetivas aqui, né? E uma das coisas mais simbólicas que teve foi a bateria da marcha foi composta por crianças dentro do espectro autista, né? Que o Coletivo Ter Ação levou. E para a gente foi muito simbólico, porque a gente fala, inclusive, de mudar a cultura, né? Uhum. Quando a gente fala também do acesso à maconha medicinal, à cannabis medicinal, é também falar do acesso à infância, né? Porque muitas crianças que, inclusive, não têm um tratamento adequado, estão perdendo justamente esse momento, né, de desenvolver potência da infância, né? Então, quando a gente fala, inclusive, de acesso à cannabis, é um leque tão grande, tão importante, tão significativo, que a gente transfere, né, a responsabilidade, né, e a criminalização de uma forma de senso comum, mas a gente não consegue olhar para o cuidado efetivo que ela traz, né? Sim, e é assim, importante também reforçar que a gente não estava ali falando só da cannabis para o uso medicinal. A gente estava falando da cannabis para ser a fonte de energia, fora essa energia poluidora, né? Sim. Então, é uma energia limpa, desde a pegada do carbono até o uso da própria planta para fazer a fitorremediação, limpar solos, como, por exemplo, Chernobyl, onde ela é utilizada. Então, a gente poderia estar usando aqui. E avaliar se aquela planta está contaminada ou não, porque se ela não tiver, ela pode ser usada para bioplástico, ela pode ser usada para construção, porque... Indústria têxtil. Indústria têxtil é famosa desde a época do Império, né? Que foi assim que chegaram as caravelas, porque foram com as velas de cânhamo. Mas a gente sabe que ela também seria muito importante para a sustentabilidade dessa população, principalmente a população que vive na zona rural, né? Das associações que poderiam, a partir do momento de estar fazendo todo o aproveitamento da planta, porque ela vai da raiz até ao néctar, vamos dizer assim, que está na flor, né? Sim. Da planta fêmea. Então, a gente estava ali também lutando para que a cannabis não vire uma cana-de-açúcar ou uma soja, que seja plantada em larga escala. E aí ela vai ser poluidora, transgênica, e não todo o potencial que ela tem de ser energia limpa e, né, mudar tudo isso que está acontecendo, né? Então, assim, eu penso bastante na China, né? Porque desde 3.000 anos antes de Cristo, o imperador amarelo, né? Como é conhecido, Xin Nun, ele já tinha como médico colocado a planta na farmacopeia, né? E eles nunca proibiram o cânhamo, sempre foram produtores. Sim. Até hoje, é eles que fornecem para o mundo inteiro. A gente tem muito componente até em avião, né? Então, a gente nem imagina onde estão os componentes da cannabis nos carros mais famosos,
famosos e tudo mais. Então, a gente tem que mostrar isso, que, na verdade, é uma pegada proibicionista, racista, a proibição da cannabis em toda a sua cadeia. Primeiro, porque ela vai competir com a indústria do papel, com a indústria do petróleo, com a indústria do plástico, com a indústria do algodão, né? E com a indústria farmacêutica, que são todas indústrias geridas pelos mesmos grupos. Então, né, é mais interessante você comer errado e depois precisar de remédio que não te cura, porque você continua comendo errado ainda. E a gente se preocupa demais com a saúde mental, mas para os grandes operadores aí do capitalismo, nós somos dano colateral, né? Então, quanto menos política pública, quanto menos ação, menos gastos e mais lucro, né? Então, a gente tem que ter essa crítica. Perfeito. Porque senão a gente fica enxugando gelo, né? Então, por isso que nós estávamos lá, né, nessa oportunidade, né, que a ministra Marina deu, de dentro da conferência, ter conferências livres, né? Então, nós fizemos na Conferência de Saúde, né, nacional, teve as conferências livres, nós fomos em 2 delegados. Na Conferência de Saúde Mental, fizemos as conferências livres de cannabis, levamos 18 delegados. Então, a gente teve um salto, né, da saúde, que foi 2, para depois 10, para agora 18, e é isso, né? Então, vai ter a Conferência das Mulheres, outras conferências que a gente precisa realmente juntar aí o povo e a gente ir para a cena mostrar, né, que existem outros caminhos, né, como a arte, como a redução de danos, como a projetos sustentáveis, né, para que a gente possa exigir do poder público a política e a gente construir juntos. Sim, essa participação em conferência é extremamente importante porque ela traz essa tripartite, assim, né? Essa pluralidade entre o poder público, os trabalhadores, os gestores. Eu tive a oportunidade de ser relator numa conferência livre de saúde mental alguns anos atrás e no ano passado eu fui delegado nacional da Conferência de Saúde Mental, da Conferência da Pessoa com Deficiência. Foi incrível, assim, uma experiência tanto para mim quanto aprendizagem, quanto também de contribuir dentro das temáticas de comunicação assertiva, acessibilidade, foi muito interessante. E essa foto? Então, essa foto foi desse processo todo, que foi muito lindo a semana inteira, né? Nós tivemos de segunda a sexta, né? Então, aqui já na finalização aí a ministra Marina com vários convidados. Que legal. Próxima? E essa é linda, né? Porque, assim, foi um momento em 2019 onde a Unifesp estava homenageando o professor Carline e o padre Ticão, né? Uhum. Que é um amigo querido. E eu estava ali, né? Junto com eles. Então, é uma foto... A gente trabalha tanto e nunca tira foto, né? Então, essa foto eu tenho muito cuidado, muito carinho, né? Porque foi num dia muito especial lá na Paróquia São Francisco, quando a gente lançou... ali, né, vamos dizer assim, a pedra filosofal desse curso, né? Sim. Que tem mais de 100 mil alunos, que é coordenado pela Gabi e a professora Eliana, da Unifesp, né? Que todo ano tem 1 ou 2 cursos e já tem mais de 100 mil alunos, né? E aí, o Carline, né, vamos dizer assim, ele é o pai da maconha no Brasil, né? Porque ele foi um dos pioneiros, né, de estudo da planta aqui. E o padre Ticão dispensa, né, assim, muitas... Né, ele é uma pessoa maravilhosa ali da Zona Leste, ajudou a construir muitas frentes, desde os pacientes deficientes, a moradia, levou para lá a Unifesp Leste, a USP Leste. Então, ele teve um papel muito importante político, não só como padre, né? E a gente sente muitas saudades, né? Porque ele partiu no dia 1º de janeiro de 2021. E antes dele falecer, ele tinha pedido para mim fazer uma carta para a CNBB, porque na época o Osmar Terra tinha convencido a CNBB que o projeto de lei 399 era um lixo, que ia favorecer o tráfico, aquela coisa toda que a direita gosta de falar e às vezes tem eco, né? E ele faleceu, então não deu tempo, né, de eu fazer a tal da carta para a CNBB. E aí, então, eu fiz o livro, né, do padre Ticão, né, contando toda a história dele, né, assim, narrada pelos amigos, né. Então, eu e meu marido, Ário,
A gente contou, então, toda essa trajetória dele, da naturopatia, porque ele é o primeiro padre naturopata que abraçou a cannabis e que tem esse curso que está aberto até hoje, que eu convoco e convido, né, todo mundo que quer fazer uso de cannabis medicinal, faça esse curso, porque eu acho que a gente tem que plantar. Então, o Padre Chicão, ele era um desobediente civil, né? Então, a primeira coisa que ele falou, infelizmente, ele faleceu, mas no dia 6 de dezembro de 2020, ele fez uma missa ecumênica, um culto ecumênico com todas as denominações religiosas, e ele falou assim, a partir do dia 1º de janeiro, vamos todos plantar. E naquele dia ele distribuiu mais de 100 mil sementes de maconha na feira, né? Teve, vamos dizer assim, em torno do culto ecumênico, né? E aí ele se plantou, né? Porque ele faleceu nesse dia. Mas muitas associações surgiram, muitos trabalhos surgiram, ainda estão surgindo, né, com esse curso maravilhoso que está plantado dentro da Unifesp, que espero que tenha bastante alunos, né, que continue aí na sua plenitude. Então, o Cardini, ele falava muito esse verso da Cora Coralina, que eu acho lindo, né? Que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, e mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então, eu penso que é isso, né? Na saúde mental, eu que sou mentaleira, brinco, né? Desde sempre, né? A gente viu muita coisa sendo construída e destruída, né? Sim. Então, eu, como funcionária pública, servidora há mais de 30 anos na Prefeitura de Santo André, precisei entrar com uma judicialização para poder se aposentar, porque eu estava ali numa situação bem complicada e fechando o Comitê de Ética e Pesquisa da cidade, que era um dos poucos no Brasil, porque a maioria é feita pelas universidades, né? E aí vi muita coisa bonita começar e muita coisa bonita ser encerrado, e fico até contente, né? Que tem outras forças, outros braços aí dentro da saúde mental, porque é isso, a gente tem que juntar a arte, a gente tem que juntar a luta, porque sim, a luta, a arte pode dominar, não ser o que ela precisa ser, né? Como esclarecer, como abrir, como questionar esse status quo que a gente vive. Porque a gente está num capitalismo, como o pessoal brinca, né? Danado, onde a arte está sendo criminalizada, né? Sim. Onde as pessoas não podem exibir. E a arte é aquilo que você tem para a sua subjetividade, né? Quando você está no banheiro cantando, você está ali treinando, né? A sua voz, mas mais que isso, você está ali soltando suas energias. E o serviço, né, alternativo, que é o CAPES, né, ele não está ali só para dar remédio, né? É muito mais que isso. Sim. Porque senão é só passar no ambulatório e pegar a receita a cada 3 meses e falar, tá tudo bem, e mais um Aldol, mais uma risperidona. Não, a gente tem que resgatar esse lado humano nosso. Nós somos portadores de um CID, né? Até brincam, CIDinhos para alguns, CIDão para outros, né? Uhum. Mas nós não somos nosso CID. Nós temos, mas não somos. Nós somos muito mais. Então, eu acho que o trabalho do CAPES, o trabalho que a gente faz hoje, que eu faço, né, é para reconstruir subjetividades e potências, né? Porque quando eu falo assim, olha, mãe, você pode entrar no projeto Mãe Jardineira, você pode fazer o nosso cursinho, porque a gente se mantém através do cursinho, né? Mas mais que isso, junta, né? Faz a lista das coisas que precisa e vai na Defensoria Pública pedir para plantar. Né? É lógico que tem mães que moram na favela, vai ser meio complicado, mas se ela juntar com outras mães, a gente está na luta. Porque se o STF disse que uma pessoa pode portar até 40 gramas de maconha e pode ter até essa espécie, sendo usuário, né? Isso está dito pelo STF. Precisamos fazer que a polícia entenda isso, que ainda não chegou lá, né? Sim. É um fato atípico que eles não querem saber. Por que não para pacientes? Porque não todos os pacientes hoje de cannabis possam escolher entre importar, entre comprar na farmácia, pegar numa associação ou ter no quintal em casa. Então, a gente sabe que é fácil ter no quintal, por isso que eu continuei minha pesquisa e no ano passado, né, eu encerrei essa etapa onde eu mostrei que o óleo de mamãe é bom para o filho dessa mãe. E foi só uma questão de orientação, nada mais, né? Ela foi testando até chegar num óleo que foi adequado para o filho dela. E ela conseguiu fazer a transição de um óleo associativo muito bom, da PEP, para esse óleo que ela mesma produziu.
Então, se uma mãe pode fazer isso, uma mãe que mora numa zona periférica, né? Por que a gente não possa ter isso com o controle da vigilância, não da polícia, né? É uma questão de pressão, é uma questão de esclarecimentos e de trabalho para mudar esse preconceito. Então, aí eu vejo a arte, né, como um grande motor, como um grande canalizador, né, desde sempre. Né? Sim. Então, quando a gente montou o CAPES, o primeiro CAPES Álcool e Drogas de Santo André, né, que foi desenvolvido por várias pessoas, que surgiu desse ambulatório, como eu disse, a gente tinha também essas oficinas que eram muito importantes, e essa era a mesma crítica, né? Por que você está gastando tanto dinheiro com tela, com tinta, e não está comprando remédio? É essa a discussão. E como coordenadora que fui, a gente ouvia muito isso, mas entre um remédio para um paciente que está infartando e um pincel, eu vou dar dinheiro para o paciente que está infartando, né? E a gente brincava, mas talvez se ele estivesse pintando, ele não estaria infartando, né? Então, tem que ter essa clareza, né, de que política pública tem que estar focada no tratamento do grave, mas na prevenção, porque cada $1 que eu gasto na prevenção, depois eu vou gastar 50 para curar se eu não gastar esse $1 na prevenção. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ter essa visão de o que eu poderia hoje estar fazendo, então, na redução de danos com pacientes autistas, é não dar antipsicótico, é dar cannabis. E aqueles que não puderem comprar, a gente judicializa. E aqueles que não puderem, quiserem plantar, plantem. Né? Então, a gente tem que ter essa clareza. E por isso que, assim, até brinco, né, que a gente precisa juntar aí umas mulheres missionárias da planta, né, da Santa Planta. Uhum. Porque a gente tem que mostrar também que o uso da cannabis também não é só medicamentoso e também não é só para bioplástico e tal, para energia limpa, mas ele também é usado desde sempre de uma forma religiosa para se encontrar, né? Então, a gente for lá na Índia, a gente vai ver como era todo ritualizado também na China. Então, a gente esqueceu, né? Então, hoje, a gente trata como uma droga proscrita porque há muitos interesses. Então, a gente precisa ter claro esses muitos interesses para a gente colocar ela no lugar. E, felizmente, ela está no lugar. Né? Hoje ela já entrou na farmacopeia, que era uma das exigências que a gente fez na 5ª Conferência de Saúde Mental, ela entrou, né? Só que ainda entrou timidamente, 0,2% de THC, quando a gente sabe que o que funciona é o THC, porque é o THC, né, como mamão, né? A anandamida é o que eu produzo e o THC é a anandamida da planta, então é como se fosse uma insulina, eu estou repondo aquilo que está faltando em todas as doenças, porque quando você está num processo inflamatório, você deixa de produzir anandamida. Então, é nisso que funciona a cannabis, porque ela é como se fosse uma reposição, uma fitorreposição de um produto que você não tem no seu próprio organismo. E se a gente não esclarecer a população disso, parece que é uma coisa de outro mundo, e não é. Deus fez as plantas para nos curar, é bíblico. Sim. E mais que isso, se a gente for lá no Êxodos, né? Deus ensinou a fazer um olhinho sagrado para ungir todo mundo e tal, e tem maconha nesse olhinho, né? Há controvérsias, né? As pessoas falam, imagina, mas quem estuda, quem, né, entende de ciência, viu que a palavra, né, que está lá, kinebozim, né, no hebraico, é maconha. Então, a gente tem que esclarecer. Perfeito. Que até lá na Bíblia está escrito. Então, é muito importante que a gente coloque os pingos nos is. Esse trabalho, você falou das mães jardineiras, né? Esse trabalho que você tem, que vocês têm, né? Conta um pouquinho pra gente sobre o projeto Mães Jardineiras. Então, até aquela foto lá era bem essa época, né? O padre, ele fazia o curso, ele era presencial. Ele também tinha online, né? Para quem não podia estar lá. Mas, assim, chegava mais de 500 pessoas para fazer o curso todas as terças à noite. E eu chegava cedo. Então, ele falava assim, Eliane, resolve aí com as mães quem é que quer plantar e se vira, né? Eu falo, doutor, eu sou só médica, né? Porque o padre, ele dava uma de doutor, né? Porque eu acho que se ele não fosse padre, ele ia ser médico. Porque ele, né, ele orientava as pessoas, tudo como médico mesmo, naturopata que ele era, né? E aí, eu fui, assim, compelida,
né, a fazer um curso, né, com as mães. Então, aquelas mais espertas, aqueles jardineiros mais interessados, a gente montou um cursinho simples para que as mães aprendessem o básico do básico. E os juízes, para os processos de salvo-conduto, exigiam formação. Então, até esperar acabar o curso da Unifesp, até pegar o certificado, todo esse trabalho, não dava tempo, né? Então, tinha que ter um curso rápido. E como eu era presidente da Sociedade Brasileira de Cannabis, estou ainda, né, na frente, eu falei, olha, vamos lá, povo, vamos fazer. Daí o pessoal, mas nós somos uma cidade científica. Aí eu falei, não, então vou fazer direito, vou fazer um projeto de pesquisa e vou fazer essa assistência com o padre, né? Então, eu criei, naquela época, o movimento das mulheres e mães jardineiras, né? Que está fazendo aniversário agora, né? Vamos indo aí 5 aninhos oficiais. Então, a gente formou muitas mães, né? Tivemos mais de 4.000 alunos, de pessoas que fizeram esse cursinho básico, né? Que até esse mês eu estou muito feliz, porque por conta de pressões, né? Assim, outras, né? Nós criamos, né? A Associação Mães Jardineiras, né? Que é bebê ainda, tem 1 aninho. Aí o curso, ele agora saiu da sociedade, né, da SBEC e foi para as mães jardineiras, né, porque agora tem uma outra associação, porque a SBEC é uma sociedade focada em profissionais e pós-graduação. Nós tivemos que criar uma pós-graduação de cannabis para profissionais e também para a saúde, né, para profissionais de saúde, tudo para indo justificar essa questão, né, da importância do ensino. E aí eu queria muito plantar, falo sempre, né, brincava, preciso plantar, todo mundo fala, nossa, mas você só fala preciso plantar, você está plantando? Eu falei, lógico que eu planto, mas né, precisamos plantar, e vamos lá, tal. E aí isso, então o projeto ele surgiu desse desejo das mães de quererem plantar e dessa necessidade de convencer os juízes que elas não eram traficantes, né, porque, nossa, pedir para plantar deve ser traficante, né. Então, é muito importante isso. Então, o projeto ele nasceu nessa, né, junto com o padre Ticão, ali, né, debaixo da saia do padre, do ladinho do Carline, que era a nossa referência, para que as mulheres se empoderem. Porque se elas ficam em casa cuidando das suas crianças, elas têm que arranjar um outro jeito de subsistência. Perfeito. Então, elas precisam aprender outros tipos de trabalho. Então, né, nós precisaríamos pensar na saúde mental dentro do ponto de vista ocupacional para essas mulheres, para elas não ficarem malucas de não ter dinheiro. Sim. E também muitas delas plantam, né? Planta o seu alecrim, sua manjericão, planta várias plantas parceiras da cannabis. Então, quem sabe mexer com um alecrim, um manjericão, pode plantar maconha, porque é bem parecido na questão de água, na questão de sol, né? Então, a gente foi mostrando que elas tinham essa aptidão, que elas têm essa aptidão. Então, na fase 1, nós fizemos 11 salvo-condutos, então 11 famílias foi contemplada. Na fase 2, a gente ensinou mães, né? Mais de 100 mães a plantar, não ficamos tão focados no salvo-conduto, porque isso dá muito trabalho. Sim. E aí a gente quis focar no máximo nas mães, não em 11, mas no máximo, apesar de ter entrado 100, ficado 11, mas a gente, né, primou por isso. E agora, na fase 3, que a gente vai estar começando agora em junho, a gente quer atingir mais mulheres, né, de outros estados, porque aqui nessa região é bem, né, vamos dizer assim, tem bastante acesso. Agora, no Amazonas, Tocantins, no Acre, no Ceará, Pernambuco, também estão se desenvolvendo, mas com mais dificuldade, porque o preconceito é muito grande, né? Então, hoje, o Projeto Mães Jardineiras, ele é uma parceria entre a SBEC e as Mães Jardineiras, porque as Mães Jardineiras é novinha, mas a gente que está nessa verve desde 6 anos atrás, que surgiu mais ou menos por conta da minha ação mesmo, né? Que eu estou nos 2 lugares, né? No sentido de que vamos empoderar as pessoas para que elas saibam o que elas estão usando, o que elas precisam usar, que é um pouco da saúde mental, que é a gestão da automedicação, né? Ensinar as pessoas, se a gente compra uma aspirina, compra uma Novalgina, por que não planta isso? Por que não pega esse chá, já que não tem espaço para plantar, né, da fitoterapia? Coisas das nossas avós, das mães herveiras, cultural, né? Que a gente meio foi deixando por conta desse lobby cultural da indústria farma, que tudo resolve com uma pílula, né?
Então, é voltar às origens, porque a origem é ancestrálica, nós sabemos usar, só precisamos resgatar a lembrança e a memória. Então, que é um pouco do trabalho que a gente faz na saúde mental, de ver o que é que a pessoa pode desenvolver. Então, é isso que a gente precisa fazer na população, principalmente nesse público, né? O que é que essas mães podem fazer, como é que elas podem atingir esse objetivo de ter um produto de qualidade no seu vaso, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, mas nunca é igual da farmácia. Lógico que nunca vai ser igual da farmácia. E eu falo, nós não estamos querendo isso. Quando tu faz um chá de hortelã na sua casa, você não está comparando com o extrato que tem na farmácia, né? Porque Sim. não é esse o objetivo. Então, também, o meu extrato serve para mim, o meu uso. Agora, lógico, se é dentro de uma farmácia, que seja com todos os rigores. Porque eu brinco, o dia que eu estiver morrendo, estou querendo receber THC na veia. Então, eu quero que a pesquisa avance, que eu tenha um medicamento que eu possa fazer injetável. Então, o paciente chega com TCE, eu posso fazer injetável, em vez de dar um corticoide, ou dar um corticoide, também dá um THC para diminuir a inflamação. Agora, o preconceito não deixa, né? A pesquisa avançar a ponto da gente ter a oferta, né? Porque nós não somos contra o medicamento, nós somos contra do só medicamento. Do monopólio. Nós queremos o remédio, nós queremos a fitoterapia, nós queremos uma resolução básica, não uma resolução complexa, porque o complexo é para quem tem muito dinheiro. Agora, Perfeito. O básico, a farmácia viva, poderia, por exemplo, eu plantar na minha casa, aí você planta na sua, depois vai ter uma oficina de farmácia viva no SUS, onde nós levamos nosso produto e vamos fazer junto, né? Ou a farmácia tipo 3, que o município planta. Então, convoco aí o município de Mauá, ser pioneiro, né? Quem sabe chegar antes, né, de Ribeirão Pires, né? E você trouxe um assunto muito, muito interessante também, que além do cuidado, que é a medicação, né, que é o medicamento, que é o fitoterápico, é a parte da economia solidária, né, que pode ser também uma fonte de renda para várias famílias, né, a grande maioria delas, que também tem essa questão do recurso, né? O recorte para as mães solo, enfim, dessas questões de abdicar do mercado de trabalho por conta do cuidado, enfim. Então, isso é tão amplo, né? A gente falou, acho que a gente pegou todas as esferas da saúde mental, né? Hoje a gente falou de cultura, de arte, de economia solidária, enfim. E, infelizmente, a gente está chegando no final, gente. O papo foi uma aula incrível, assim. Por mim, eu ficaria aqui conversando com vocês mais um tempão. Mas a gente está chegando no quadro final, que é um pinga-fogo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e aí o que vier na cabeça de vocês, vocês respondem, tá bom? Vou começar pelo Augusto. Para você, então, o que é relacionar a arte com redução de danos? Para mim, enquanto historiador, a redução de danos, um cuidado em saúde humanizado, sobre essas premissas da promoção e da prevenção em saúde, como trouxe a doutora, é uma reparação histórica. Acho que durante muito tempo, através aí de teorias como o racismo científico, a eugenia, foi produzido dentro da lógica de um suposto cuidado em saúde, tecnologias de encarceramento e de morte. Então, acho que hoje, quando a gente traz a saúde para a esfera de garantia de direito, e estando incluso a arte enquanto um direito, e não só tudo que se proporciona a partir da arte, a gente traz uma tecnologia de vida, né? Então, acho que o que a gente tem em comum, muitas vezes, dentro dos serviços públicos, né, da saúde, acho que o CID mais preocupante é a retirada do direito dessas pessoas, é a pobreza, né? Então, quando a gente consegue trazer uma proposta de garantia de vida, de sociabilidade, de vivências potenciais, acho que isso é terapêutico por si só. Então, acho que ali a gente está produzindo saúde, né? E talvez nessa promoção de saúde, nessa prevenção, a gente não precisa chegar num estado mais crítico, porque se a pessoa está chegando em sucessivas crises, né, e só tem como alternativo tratamento medicamentoso, é porque a gente está falhando nas outras esferas. Perfeito. Doutora, não vou me refutar de perguntar para você o que você entende e o que você sente enquanto acesso à maconha, acesso à cannabis medicinal.
Não tem. E a gente precisa lutar. Eu acho que, assim, 10 anos, né, está fazendo o movimento, desde 2015, quando a Anvisa abriu a primeira porteira. Quem tem acesso? No estado de São Paulo, nós temos uma lei e ninguém tem acesso. Quem está ganhando dinheiro com isso? Com a falta do acesso? É o traficante e o político que quer fazer lei só para constar. Então, eu vejo que nós, enquanto pessoas que precisamos, né, eu sou usuária também de cannabis medicinal, a gente fica feliz de estar podendo usar, mas quantas crianças autistas, quantos pacientes epiléticos, quantos pacientes com câncer, só para falar dos mais graves, hoje estão privados, apesar de estarmos num estado rico, né, que já usou 200 milhões para essa área, e quem está sendo atendido? Quantas pessoas de Mauá estão sendo atendidas? De Guarulhos, que eu estou na saúde mental, tínhamos 1. Quantas aqui? Eu truco menos de 10, se tiver. A não ser que tenha algum profissional muito ligado, que achou um jeitinho de prescrever. Então, como médica, como a primeira profissional, como pesquisadora, né, principalmente na área de cannabis medicinal, enquanto não tiver mobilização, não tem solução. Ainda vai ser pouco acesso. Muito pouco. Gente, chegamos então ao nosso final do Terça Mental. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível no Spotify. E esse Terça Mental é dedicado, vai ser sempre lembrado a Dona Ivone Lara, ao Padre Ticão. É um podcast especial para a luta antimanicomial, antiproibicionista, e é nisso que a gente vai se pautar sempre. Anticapacitista também, claro. Fiquem com Deus. Tchau!